Olá, aqui é Bernardo Ferrão do programa Viva Mais Você. Você que está passando ou sofrendo com algum tipo de lesão ou dores nas costas, venho te convidar a acompanhar nossos conteúdos em nosso canal no YouTube e nossas páginas no Instagram e no Facebook. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar e marcar nos comentários alguém que com certeza você conhece que esteja precisando de ajuda para se livrar das dores nas costas que atrapalham tanto a sua rotina no dia a dia. Não esqueça também de entrar no grupo do programa Viva Mais Você lá no Telegram. O link de acesso está na bio do Instagram e eu também vou deixar registrado aqui na descrição desse vídeo. Dito tudo isso, agora eu vou te contar um pouco mais como eu posso te ajudar a transformar a sua vida se livrando dessas dores nas costas. No vídeo de hoje falaremos sobre a lombalgia ou dor lombar, que é um problema muito comum entre a população, acometendo de jovens a idosos. Estima-se que mais de 90% da população irá ter um episódio de dor lombar em suas vidas. Em geral, a dor lombar tem uma origem inespecífica, pois pode ser devido a múltiplos fatores e podemos citar como exemplos a má postura, ter levantado um peso muito pesado, uma lesão muscular com espasmos ou dor miofacial, artrose, uma dor facetária, estresse e sobrecarga. Enfim, menos de 20% dos casos de dor lombar se originam por causas graves, como inflamatórias, infecciosas ou até mesmo tumorais. Os sintomas incluem uma dor local ou irradiada para as pernas, dependendo do grau e tipo de lesão. Também é normal que se observe uma inflamação na região e contraturas musculares. Quando a lombalgia acomete inervação, seja por radiculopatia ou lesão facetária, pode resultar em formigamento ou dormência da área e dificuldades de movimento. Na lombalgia não existe uma fórmula única para o seu início. Ela pode surgir de maneira repentina, como resultado de um acidente ou após levantar um objeto muito pesado, de uma maneira inadequada, ou surgir ao longo do tempo, em função de mudanças na coluna causada pelo envelhecimento natural. Uma outra ocorrência muito comum é a dos chamados atletas de finais de semana, que são pessoas que passam a maior parte dos dias como sedentários e se aventuram em atividades físicas intensas e extenuantes apenas uma vez na semana, seja um jogo de futebol, uma trilha ou ainda uma caminhada muito longa. Uma informação a título de curiosidade: o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos indica que a maioria dos casos é de dor aguda, de curta duração, que permanece por alguns dias ou poucas semanas e se resolve sozinha, com alguns autocuidados, e desaparece sem deixar sequela ou perda de função. As causas exatas da dor quase sempre não chegam a ser conhecidas, mas a dor costuma ser de natureza mecânica, ou seja, há uma ruptura na maneira como os componentes da estrutura das costas se encaixam e se movem, a coluna vertebral, os músculos, os discos intervertebrais e os nervos. E só uma observação também para que todos estejam atentos. Como a região lombar é a parte mais baixa da coluna e fica perto da bacia, não é incomum que dores no local sejam confundidas com dores abdominais ou pélvicas. De maneira geral, podemos classificar a lombalgia em dois tipos, que pode ser aguda e crônica, e o que as diferencia é a duração dos sintomas. E falando agora de uma maneira mais específica, a dor lombar aguda acontece por lesão repentina, como por exemplo um estiramento muscular. E aquela pessoa geralmente é acometida por uma dor intensa que aparece logo após um esforço físico ou um movimento inadequado. Mas podemos dizer também que, felizmente, a lombalgia, na maioria dos casos, costuma ir embora sozinha dentro de 2 a 4 semanas. Mas, se essa dor se prolongar por mais de 6 semanas, devem ser feitas investigações para a confirmação do diagnóstico, avaliação do tratamento e, se for necessário, até fazer uma elaboração de um plano abrangente de treinamento. Já a lombalgia crônica pode acometer pessoas de todas as idades, embora seja mais frequente atingir pessoas a partir dos 40 anos, e se apresenta como uma dor moderada intensa, de duração superior a 3 meses e com importante incapacitação física. Ainda que possa parecer
em qualquer pessoa, sabe-se que o pico desse diagnóstico é entre a 4ª e a 6ª década de vida, ou seja, em pessoas de idade ativa. E mais uma vez, a título de curiosidade, segundo o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, cerca de 20% das pessoas afetadas com dor aguda acabam evoluindo para um quadro crônico, com sintomas que chegam a persistir por mais de um ano. Em indivíduos com menos de 45 anos, a lombalgia mecânica representa a causa mais comum de incapacitação e, em geral, está associada a uma lesão ocorrida no trabalho. Já em indivíduos com mais de 45 anos, a lombalgia mecânica é a 3ª causa mais comum de incapacitação. Alguns dos diagnósticos comuns para esse tipo de dor incluem lombalgia musculoesquelética, como a dor lombar pela síndrome dolorosa miofascial, hérnia de disco, degeneração do disco, distensão muscular, estenose da medula espinhal, uma compressão por fratura devido à osteoporose, lombociatalgia por radiculopatia e artrite, osteoartrose ou artrite reumatoide, por exemplo. Embora já tenhamos conhecimento que a maior parte das dores na lombar é em decorrência de rupturas simples por movimentos repetitivos, carregamento de peso ou má postura. Contudo, verificamos também que com o desenvolvimento das técnicas de diagnósticos clínicos, utilizando tomografia computadorizada e ressonância magnética, vemos muitas hérnias discais que não oferecem sintoma ou dor aguda. No entanto, é de vital importância para manter um bom tônus muscular dos estabilizadores do tronco que permitam suportar a postura do corpo e favorecer movimentos saudáveis da coluna. A maioria das lombalgias inespecíficas é inicialmente devido a desequilíbrios musculares e vertebrais, e as alterações mais comuns são a distensão músculo-ligamentar, a síndrome dolorosa miofascial, uma protusão discal e artrose nas articulações facetárias da coluna. Um outro dado importante é que até 90% das crises de lombalgia se resolvem em no máximo 6 semanas. No entanto, 60% das pessoas podem apresentar uma nova crise em até 2 anos. Como nós vimos até aqui, em grande parte das vezes, a dor nas costas decorre de algum movimento incorreto ou sobrecarga e desaparece quase tão facilmente quanto apareceu. No entanto, existem alguns casos em que a lombalgia é apenas uma manifestação de outra doença associada. E existe uma lista de algumas possíveis causas para a dor nas costas, desde os fatores emocionais, como estresse, até problemas passíveis de diagnóstico e tratamento, como hérnias de disco e dor facetária. E a primeira causa que relacionamos é a postura inadequada, onde sabemos que uma má postura ao dirigir ou dormir pode causar problemas como dores lombares e hérnia de disco. Por fazer uma sobrecarga na musculatura da coluna vertebral, nos discos intervertebrais e nas articulações facetárias. A causa seguinte, que encontramos muito, é a hérnia de disco. A hérnia de disco gera uma pressão dos nervos na coluna, provocando dor na região lombar. A dor geralmente irradia por uma das pernas com sensação de choque e formigamento. A terceira é a dor ciática, conhecida como ciatalgia. A ciatalgia é a dor ao longo do curso do nervo ciático, geralmente resultado de comprometimento de raiz nervosa da coluna, mas pode ser também por compressão ou inflamação do próprio nervo. Outra causa é a inflamação ou distensão muscular. A região lombar está muito propensa a certa tensão por causa da sua função de suporte de peso e por sua participação no movimento, torção e flexão. Mais uma causa é a síndrome do piriforme. A síndrome do piriforme é uma dor resultante de uma inflamação no nervo ciático quando ele passa pelo músculo piriforme, podendo gerar dor no quadril e nas pernas. A síndrome dolorosa miofascial é uma causa comum de dor no músculo
caracterizada pela presença de pontos de gatilho que geram dor local ou a distância referida. É a causa comum de dor crônica. Outra causa é a degeneração discal. A degeneração não chega a ser uma doença, mas sim um acontecimento normal do processo de envelhecimento. Esse desgaste normal acomete a coluna como um todo, de modo proporcional e compatível com a idade. Mais uma causa é o escorregamento da vértebra, conhecido como espondilolistese. A espondilolistese é o escorregamento ou a luxação de um corpo vertebral sobre o outro, podendo gerar sobrecarga articular e pinçar nervos, gerando uma dor neuropática importante. Dor facetária, artrose da articulação da coluna. Síndrome facetária é uma condição comum na qual as articulações da junta das vértebras, responsáveis pela estabilidade e flexibilidade espinhais, ficam inflamadas e inchadas. E outras causas também são os problemas emocionais, ansiedade e estresse. O estresse provoca diversos efeitos nocivos na vida das pessoas. E claro, dor nas costas pode ser um deles. Casos ainda mais graves, como infecções ou tumores, também podem apresentar dor nas costas, como um dos seus sintomas. Nesses casos, tratar apenas a dor sem avaliação correta e aprofundada por um profissional significa apenas mascarar o sintoma e postergar o tratamento adequado. É por isso que nunca é demais reforçar que, em caso de dor persistente, um médico especialista deverá ser consultado para uma investigação detalhada e aprofundada. A lista que eu vou falar agora, ela contém algumas condições pouco frequentes. Juntas, elas respondem por menos de 1% das ocorrências, porém graves, que podem estar por trás de uma dor nas costas insistente. As infecções não são uma causa comum de dor nas costas, mas podem causar dor quando envolve as vértebras, uma condição chamada de osteomielite, ou os discos intervertebrais, conhecido como discite. Os tumores também são uma causa relativamente rara de dor nas costas. Pode ser que tumores cresçam já diretamente nas costas, mas o mais comum é como resultado de metástases, cânceres que se espalham a partir de outra parte do corpo. A dor causada pelo tumor na coluna é tipicamente persistente e progressiva e não melhora com o repouso. A síndrome da cauda equina é uma complicação rara, mas mais grave de uma hérnia de disco. Ocorre quando o material do disco é empurrado para dentro do canal vertebral e comprime o feixe de raízes nervosas lombares e sacrais, causando perda de controle da bexiga e do intestino. Ela pode resultar em dano neurológico permanente se não for tratada. Aneurismas da aorta abdominal ocorrem quando a artéria que fornece sangue para o abdômen e pernas aumenta de tamanho. Dor nas costas pode ser um sinal de que o aneurisma está crescendo e que o risco de ruptura deve ser avaliado. Outra causa também são as pedras nos rins. Essas pedras nos rins também podem causar dor aguda nas costas, normalmente apenas em um dos lados. A dor costuma ser aguda, piorar com o tempo e não melhora com a mudança de posição. Você pode estar se perguntando agora, de onde vem essa dor? Como cada crise acontece? Na lombalgia mecânica, tipo mais comum de lombalgia, a dor não irradia para outros lugares do corpo, como a coxa, e costuma passar depois de um tempo com ou até mesmo sem tratamento. Já na hérnia de disco, o paciente faz algum esforço. O material nuclear é impelido para trás através das fibras do anel fibroso. Nesse momento, o indivíduo não sente dor alguma, mas durante a noite, por causa da maior embebição aquosa do núcleo e da elevação de pressão intradiscal, as fibras se rompem. Horas depois, a pessoa começa a sentir uma dor aguda e intensa, que costuma irradiar para as pernas. No osteoma osteoide, um tipo de tumor ósseo benigno relativamente comum,
A dor começa com a liberação de prostaglandinas pelas células tumorais durante a noite. O paciente relata incômodo nesse período e também no começo do dia. No caso de estreitamento do canal raquidiano, a dor lombar vem durante a noite e melhora ao se sentar. Algumas vezes aparecem acompanhada de dor também na panturrilha e piora a dor ao caminhar, principalmente na descida. Claro que podemos relacionar alguns fatores de risco para essas dores nas costas. E você também já entendeu que a dor lombar pode acometer qualquer pessoa, de qualquer idade, sexo e nível de atividade. Mas se você está em um grupo de risco, pode estar mais exposto a sofrer com os sintomas. E condições como gravidez, idade, baixo nível de condicionamento e a existência de doenças pré-existentes, como a fibromialgia, pode favorecer o incômodo. Os principais fatores são a idade. Conforme as pessoas envelhecem, a perda de força dos ossos pela osteoporose pode levar a fraturas. O tempo também leva a uma diminuição natural da elasticidade e do tônus muscular. Os discos intervertebrais começam a perder líquido e flexibilidade com a idade, degeneração discal, o que diminui sua capacidade de amortecer o impacto entre as vértebras. O risco de estenose espinhal também aumenta com a idade. Outra causa é o sedentarismo. Uma musculatura abdominal e lombar enfraquecida podem não suportar corretamente a coluna vertebral. Além disso, alguns estudos mostram que o exercício aeróbio de baixo impacto é benéfico para a manutenção da integridade dos discos intervertebrais. Outra causa também, a gravidez. É comum mulheres sentirem incômodo na lombar no período gestacional, devido ao peso extra na região e alterações pélvicas. Os sintomas quase sempre desaparecem após o parto. Ganho de peso. Estar acima do peso, obeso ou ganhar uma quantidade significativa de peso rapidamente pode colocar pressão sobre as costas e levar à dor lombar. Genética. Algumas causas de dor nas costas, a espondilite anquilosante, por exemplo, tem um componente genético. A sua atividade profissional, exercer uma profissão que requer o levantamento de pesos ou movimentos repetitivos que envolvem torções da coluna e posturas inadequadas, pode levar a lesões e dores. Mesmo um trabalho de escritório também podem contribuir para a dor, especialmente se você senta de forma inadequada ao computador ou durante longas horas sem nenhum período de descanso, né? Algumas doenças mentais também podem ser causas para essas dores. Condições como ansiedade e depressão podem influenciar na dor crônica, bem como a percepção da sua gravidade. Pelo lado reverso, dores crônicas também podem contribuir para o desenvolvimento de doenças psicológicas. O estresse também pode afetar o corpo de várias maneiras, inclusive causando tensão muscular. Mochilas pesadas. Dor lombar não relacionada à lesão ou outra causa conhecida é incomum em crianças pré-adolescentes, mas mochilas sobrecarregadas com livros e materiais podem estirar a musculatura e ligamentos e causar uma fadiga muscular. A recomendação da Academia Americana de Cirurgia Ortopédica recomenda que o peso da mochila escolar não tenha mais de 15 a 20% do seu peso corporal. A primeira coisa a se entender é que a dor na região lombar tem muitas vezes sua causa difícil de ser identificada, mesmo após um exame clínico minucioso, mas existem alguns procedimentos e exames que o médico pode solicitar a fim de investigar o que pode ter levado à lesão. A grande maioria dos casos, cerca de 90%, segundo o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, é diagnosticada em consultório, como uma conversa entre o médico e o paciente
associada a um exame clínico, sem necessidade de exames de imagem ou laboratoriais. Você já me ouviu dizer aqui, anteriormente, que até 90% dos casos se resolvem em poucas semanas. Uma notícia ainda melhor é que para grande parte delas ainda basta um tratamento conservador não cirúrgico, aliando algumas técnicas como exercícios posturais, alongamentos, medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios orais ou tópicos, correntes elétricas transcutâneas, a gente entende como TENS, né? Leia mais sobre, a gente vai falar sobre o TENS mais posteriormente, né? Bolsas de água quente, infiltrações da coluna com medicamentos e anestésicos ou corticoides, acupuntura, tratamento por ondas de choque. E não é por coincidência que os exercícios posturais e alongamentos são os primeiros relacionados no tratamento. E é nesse sentido que foi criado o programa Viva Mais Você, um programa para estimular você a praticar exercícios que irão te ajudar a se livrar das dores nas costas. E estudos científicos demonstram que manter-se ativo, principalmente no caso de pessoas com dores agudas sem irradiação para as pernas, pode ser benéfico para afastar os sintomas. Embora alguns casos extremos necessitem de cirurgia para a recuperação total, ela é a última escolha para o tratamento da lombalgia mecânica. Infelizmente, nem sempre é possível prevenir a lombalgia, mas algumas atitudes simples podem ser tomadas para evitar que ela apareça e, de quebra, ainda melhorar a sua qualidade de vida. Em crise ou não de dor nas costas, preste atenção às dicas a seguir. Alinhe sua postura ao deitar ou sentar para evitar dores. Quando fizer exercícios com peso, proteja suas costas. O ideal é usar um apoio para as costas quando for realizar um movimento sentado ou deitado. Evite carregar peso excessivo. Ao se abaixar, flexione os joelhos e mantenha a coluna reta. Evite colchões moles ou duros demais. O ideal é que ele não ceda muito durante a noite, ou seja, que não se deforme demais quando você deita sobre ele. Isso também vale para o travesseiro. Ele também não deve ser muito alto ou muito baixo, para não deixar sua coluna desalinhada. Mantenha-se no peso ideal para a sua altura. Pessoas acima do peso possuem menos flexibilidade da coluna, além de menor resistência das articulações e menos força muscular. A gordura na região abdominal desloca a coluna para frente, sobrecarregando os músculos das costas. Já os magros podem ter problemas nutricionais, como deficiência de cálcio, substância que quando escassa, pode levar a osteoporose e fratura nos ossos. Assista a televisão sentado com a coluna, com a cabeça alinhada ao tronco e as costas apoiadas no sofá. Evite deitar a cabeça no braço do sofá. Essa posição favorece dores no pescoço semelhantes ao torcicolo. Faça atividade física pelo menos 3 vezes por semana. Pessoas sedentárias frequentemente têm pouca flexibilidade, além de fraqueza, os músculos das costas, quadril e coxas. Esse quadro pode restringir o movimento das articulações, inclusive nas tarefas cotidianas. Atenção também no escritório. Ajuste o monitor do computador para que ele fique na altura dos olhos. O teclado deve ficar em um ângulo de 90 graus, com os cotovelos e os punhos precisam estar na mesma linha que o teclado. Nossa cabeça pesa em torno de 5 quilos. Logo, se você se abaixar para olhar o monitor, todo o peso dela ficará a cargo da coluna. Ainda sobre o trabalho, não fique muito tempo sentado. Procure fazer pausas a cerca de 30 minutos para levantar e fazer rápidos alongamentos. Evite sentar com as pernas cruzadas. Deixe-as alinhadas e ligeiramente afastadas, com os pés firmemente apoiados no chão. A altura da cadeira deve ter a mesma distância entre seu joelho e o chão. Sente-se sobre o osso do isquio, com o seu quadril levemente para frente. Os braços devem pender ao lado do corpo, sendo que os antebraços ficam apoiados na mesa de trabalho. Tenho certeza
que muitos de vocês estão se questionando. Se eu seguir a maioria dessas dicas, não vou sentir dores nas costas? Então, se você fez tudo certo e ainda acordou com a lombar dolorida, existem algumas coisas que você pode fazer em casa para tentar aliviar os sintomas. E aqui no nosso canal, nós estaremos sempre te orientando e passando séries de exercícios a serem praticados na sua própria casa. De qualquer forma, para alívio imediato, faça compressas quentes no local por 15 minutos. Sua função é melhorar a corrente sanguínea e relaxar os músculos, diminuindo a intensidade da dor. Faça massagens locais também. Uma boa dica é usar o óleo de lavanda e massagear a região de 2 a 3 vezes ao dia, sem forçar demais os músculos. Antes de iniciarmos na prática dos movimentos para aliviar essas dores nas costas, na região lombar, vou explicar de maneira rápida e objetiva algo que consideramos uma das características mais importantes do método Pilates, que é a respiração. A respiração no Pilates ela é executada de uma maneira lenta e profunda. Você vai estar respirando fundo o tempo todo, associando sempre o exercício que estiver praticando com a sua respiração. E é fácil de colocar em prática. Você tenta memorizar da seguinte forma: toda vez que você basicamente executar um movimento de força, você vai fazer uma expiração pela boca. E sempre que relaxar, fará uma inspiração pelo nariz. Eu sei que vai causar uma certa confusão, muitas vezes vai esquecer de respirar, vai confundir e até mesmo tentar acelerar os movimentos, até para finalizar de maneira mais rápida. Mas calma, isso é normal de acontecer, até porque não estamos acostumados a controlar nossa respiração desta maneira. E se errar ou se confundir, não tem problema. Pare, se concentre novamente e retorne ao exercício. Agora vamos à nossa série de exercícios. Então vamos lá. Nossa série de exercícios vai funcionar da seguinte forma. Você na sua casa, você pode utilizar, para iniciar nos movimentos, você pode utilizar o apoio da parede, pode utilizar o apoio de um sofá, se você estiver fazendo atividade na sala, você pode utilizar o apoio, inclusive, da cama, onde você consiga apoiar as suas costas para te dar um certo conforto, não dá tanto desconforto, já que você está com a musculatura de posterior de coxa um pouco encurtado, que já tem uma certa dor na sua lombar, já causa um desconforto maior. Então, utilize a parede da sua casa, o sofá, pode ser a cama também. Hoje aqui a gente vai utilizar a caixa, que é um acessório que a gente utiliza para um treinamento, certo? Um treinamento de salto, de pliometria e tal, que nós temos aqui no estúdio. Então a gente vai utilizar a caixa como apoio, mas você pode usar todos esses acessórios que eu te falei ainda agora, ok? A gente vai iniciar o nosso treino hoje fazendo da seguinte forma. É um treino bem simples, bem básico, o que vai te dar inicialmente um bom relaxamento na sua coluna lombar, vai dar uma soltada um pouquinho nessa musculatura posterior de coxa, vai dar um alívio considerável nessa dor que você vem sentindo do ciático, tá? Então, bastante atenção, bastante calma, utiliza bem a respiração que nós ensinamos anteriormente, tá? A gente vai estar falando o tempo todo como que se faz essa respiração, ok? Então vamos lá, você vai começar a aula de hoje, como eu falei, sentado, tá? Aqui eu estou utilizando um colchonete, você pode utilizar na sua casa um tapete, uma toalha, para que seu corpo não fique em contato diretamente com o chão, se a gente fizer exercício deitado, tá? De qualquer forma, aqui hoje eu já começo com um colchonete, ok? Então, mantendo o seu corpo encostado, pode ser na cama, pode ser na parede, certo? Para te causar um certo conforto, um apoio, vai servir de apoio para suas costas, ok? Você vai manter suas duas pernas estendidas, tá? Pode acontecer o seguinte, quando você encosta na parede, como você está com essa musculatura posterior de coxa bem encurtada, você não consegue encostar seu quadril por completo. Acaba acontecendo isso aqui, criando esse vão, deixa eu colocar minha mão aqui, esse vão aqui, essa distância entre o seu quadril e a caixa, e a parede, tá? Então, tenta, mesmo que você não consiga, tenta chegar para trás o máximo
tá? Chegou no máximo, você mantém. Conforme a gente for alongando, conforme a gente for trabalhando essa musculatura posterior de coxa, dando uma relaxada, uma destravada nela, você vai conseguir chegar seu corpo mais para trás, ok? Então vamos lá. Mantendo as duas pernas esticadas à frente, tá? Pernas estendidas. Os movimentos vão iniciar somente com o movimento de tornozelo, tá? Para a gente dar uma soltada naquela musculatura de tornozelo e panturrilha, o que já auxilia também na soltura, no alívio das dores do ciático, ok? Então, ó, só movimento de flexão plantar e dorsiflexão. Então, ó, vai à frente e volta. Não esquecendo, sempre utilizando a respiração. Puxa o ar pelo nariz, inspira pelo nariz e solta o ar pela boca. É uma respiração profunda, você vai estar respirando fundo o tempo todo. Então, executa a respiração, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Você vai repetir esse movimento entre 10 e 15 repetições, tá? É o suficiente, não precisa muito mais do que isso, tá? Pode fazer até mais vezes ao dia, se você tiver condições de fazer. Pode fazer de manhã, pode fazer mais no final do dia. 2 vezes ao dia é o ideal para que você consiga ter uma melhora já nessa questão dos alongamentos, ok? Então vamos lá. O segundo movimento que você vai fazer, você vai manter suas duas pernas estendidas também, ok? Já dá uma alinhada melhor na sua coluna, chega um pouquinho mais para trás, dá uma alinhada melhor na sua coluna. Você vai descer seu corpo para frente, você vai deixar seu corpo, seu tronco projetar à frente o máximo que você conseguir, certo? Lembrando que as duas pernas estendidas, os pés não precisa estar com a ponta dos pés puxados para você, o que dificulta, você que já está com encurtamento, dificulta ainda mais o movimento. Então, ó, relaxa o pé, você pode no máximo dar, ó, uma prensadinha nos dedos, ok? Dá uma flexionada nos dedos, tá? Mantendo as duas pernas estendidas, o joelho estendido. Você vai soltar seu tronco à frente o máximo que você conseguir. Mantém as mãos apoiadas na coxa, no joelho. Você vai escorregar suas mãos pela perna, descendo o tronco à frente. A mesma coisa, posição inicial do movimento é essa. Nessa posição, você faz um movimento de inspiração. Você puxa o ar pelo nariz. Então, ó, inspira, solta à frente, soltando o ar. Volto, puxando o ar pelo nariz. Mais uma. Você também vai fazer esse movimento de 10 a 15 repetições, ok? Pode até fazer mais, pode fazer de 15 a 20 também, não tem problema nenhum, ok? Agora, o que você vai fazer? Você vai manter uma perna estendida, ok? Uma perna estendida na mesma posição. Você vai flexionar a perna, ou direita ou esquerda, o que você achar melhor, que você quiser iniciar, não tem problema, tá? Tem pessoas que têm um encurtamento, uma dificuldade, ou sente dor, um pouquinho, uma pressãozinha no joelho, uma dor no joelho, não tem problema, você deixa a sua perna um pouco mais à frente, flexiona um pouco menos, tá? Quem consegue manter a perna estendida, a outra perna você vai flexionar, direcionando o seu calcanhar na direção do seu corpo, nessa posição, ok? Aí a mesma coisa, você vai manter suas duas mãos apoiadas na perna que está estendida e vai soltar, vai projetar seu tronco à frente, tá? Então, ó, parado, posição inicial, puxa o ar pelo nariz, inspira, vai à frente, solta o ar pela boca. Volto, puxando o ar pelo nariz. Volto, puxando o ar. Vai à frente, solta o ar pela boca. Você vai fazer esse movimento 10 vezes de cada lado, ok? Acabou de um lado, solta a perna devagar, estende, flexiona a outra, tá? Mantém nessa posição, perna estendida, a outra flexionada, calcanhar mais próximo possível do seu corpo. Mesma coisa, posição inicial, puxa o ar pelo nariz, solta o tronco à frente, deixa o tronco declinar à frente, soltando o ar pela boca. Então, parado, inspirei, vou à frente, solto o ar.
Volto, puxando o ar. Vou à frente, solto o ar pela boca. Volto, puxando o ar. Tá? Também é a mesma coisa, vai repetir esse movimento 10 repetições de cada lado, ok? Após isso, você pode deitar, você vai fazer um movimento deitado, você se posiciona ou no colchonete, ou na toalha, ou no tapete, o que você achar melhor, que você estiver em casa. Então, ó, deitei, posicionei meu corpo, certo? Vou tentar abraçar minhas duas pernas, tá? Algumas pessoas não conseguem segurar por baixo, tá? Então quem não conseguir segurar por baixo não tem problema. Segura por cima do joelho, abraça a perna nesse sentido, ok? Conseguir abraçar, relaxa meu corpo, respira, usa a respiração, puxa bem o ar pelo nariz, solta bem o ar pela boca. Então, esse movimento é muito bom, já causa um certo relaxamento na lombar, dá uma relaxada no ciático, certo? Então, ó, utiliza bem a respiração. Também pode contar, ao invés de você contar por tempo, utiliza a contagem da respiração. Conta de 10 a 15 repetições, até 20, no máximo 20, tá bom? Então, ó. Após isso, solta as pernas devagar. O que você vai fazer? Você vai manter uma perna flexionada e a outra estendida. Então, você vai posicionar nessa posição. Uma perna estendida, a outra flexionada. Você vai puxar uma perna só agora. Sustenta na posição e executa a respiração. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Você vai fazer também 10 a 15 repetições de cada lado, certo? Alternando a perna. O próximo movimento que você vai fazer, algumas pessoas vão me corrigir. Ah, Bernardo, pode levantar dessa maneira que você levantou? Não, eu fiz errado, é de propósito. Eu sei que muitas pessoas no meu presencial aqui, eu chamo muita atenção das pessoas o tempo todo quando levantam dessa forma. Então, o mais correto é se posicionar. Eu estou deitado, vou levantar para alguma outra coisa, acabei o movimento, acabei o exercício. Deita lateral e levanta, ok? Beleza? Então vamos lá. O próximo movimento que você vai fazer, se estiver utilizando o colchonete, aproxima o colchonete da parede. Se não estiver utilizando o colchonete, não tem problema. Você vai encostar seu corpo na parede, coluna alinhada, certo? Aquela posição que nós fizemos anteriormente, que era uma perna de cada vez, nesse momento a gente vai utilizar as duas, certo? Então aproxima, sola dos pés, aquela posição de borboleta, tá? Se você conseguir, projeta os seus calcanhares o mais próximo possível do seu corpo. Se você não conseguir, pode deixar um pouco mais à frente, ok? Tá? Então, inicialmente, eu não quero que você faça pressão na perna. Esse aqui vai ser o próximo movimento. Agora, o que você vai fazer? Aproxima os calcanhares do corpo, o máximo que você conseguir, e faz movimentos leves, tá? Isso aqui, ó, movimentando bem o quadril. Solta essa musculatura, dá uma relaxada. Mesma coisa, não precisa contar as repetições de movimentos que você está fazendo com a perna. Pode se orientar pela respiração, tá? Então, estou executando o movimento. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Vai contando suas respirações. Certo? Pode contar 15 respirações, 10 respirações, não tem problema, ok? Após isso, o que você vai fazer? Tenta tracionar um pouquinho mais o calcanhar já para o seu corpo, você já deu uma soltada na musculatura, facilita um pouquinho mais. O que você vai fazer? Algumas pessoas, elas preconizam que você pode apoiar suas mãos nos pés, certo? Segura aqui no tornozelo e com o cotovelo apoiado no joelho, você direciona o seu tronco um pouco à frente e faz essa pressão para afastar um pouco mais a perna. Nesse momento, acho que não é o caso, não precisa fazer dessa forma. O que a gente pode fazer? Você pode apoiar, mantenha sua coluna apoiada, suas costas apoiadas na parede, coluna alinhada, bumbum o mais próximo possível da parede. O que você vai fazer? Você vai fazer pressões
no joelho, empurrando sua perna para baixo, certo? Aqui nesse momento a gente está fazendo pressão mesmo, para soltar um pouco mais essa musculatura do quadril, que ajuda bastante nessa questão da dor do ciático, ok? Então, ó, nessa posição, você vai pressionar, puxa o ar, estou parado, puxa o ar pelo nariz, pressiona, soltando o ar pela boca. Volto, puxando o ar. Pressiona, solta o ar. Toda vez que você fizer a força, pressionar, você solta o ar pela boca. Então, voltei, puxo o ar pelo nariz. Para frente, solta o ar pela boca. Certo? E para terminar nossa série de movimentos, o que a gente vai fazer? Mantendo essa posição de borboleta, certo? Mantendo os pés apoiados, você vai projetar seu tronco à frente o máximo que você conseguir. Você pode fazer esse movimento soltando o tronco à frente, sustentando na posição, certo? Utilizando a contagem pela respiração, ou pode fazer projetando o tronco à frente e voltando à posição inicial, que é essa com a coluna toda alinhada na parede. Então você pode fazer da seguinte forma, projetando o tronco à frente primeiro. Então, vou mostrar. Desce o tronco à frente, soltando o ar pela boca. Então, estou parado, puxo o ar pelo nariz, inspiro, vou à frente, soltando o ar pela boca. Volto, puxando o ar. Encosta a coluna e os ombros na parede, ok? Vai à frente, solta o ar pela boca. Volto, puxando o ar. Ou simplesmente desço meu tronco à frente, sustento na posição e vou relaxando através da respiração. Também tá certo, ok? Então, agora, soltando as pernas à frente, tá? Essa foi a nossa série de movimentos. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem, tá? De 1 a 2 vezes ao dia. É importante que faça, tá? Para que você já consiga manter um alongamento de toda essa musculatura posterior, o que vai te proporcionar um alívio sensacional na sua lombar e nessas dores que você sente em função do ciático, ok? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.